Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cefincast. Eu sou Diego Ângelos, educador financeiro, cofundador também do Cefin, que é um ecossistema onde nós vamos aí auxiliar você, empreendedor financeiro, a faturar mais, a conseguir otimizar o seu trabalho. Inclusive, hoje vamos trabalhar com um grande especialista em inteligência artificial. Se você não está ainda utilizando a inteligência artificial, você já está para trás, tá? Esse grande palestrante também estará no Cefin Summit, né? O Danilo Borges vai aparecer agora aqui na tela e nós vamos aí conversar sobre a inteligência artificial. Então, Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso Cefincast. Muito obrigado pela tua disponibilidade e a tua atenção. Então a ideia agora é tu te apresentar, falar um pouquinho de ti, né? Tá aí direto do Rio de Janeiro, coisa boa, para apresentar aí para os nossos colegas aí da educação financeira e do empreendedorismo financeiro. Maravilha, Diegão. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, da inteligência artificial aplicada a finanças. E é isso, gente. É o futuro se materializando no presente. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante vocês conhecerem um pouquinho do que é possível fazer, do que não é possível. É um prazer estar com todos vocês aqui para contribuir e aprender um pouquinho também sobre esse mundão de IA aplicada a finanças. Maravilha. Danilo, começa aí te apresentando, falando da tua trajetória, né? Como é que tu iniciou. Então, tu tá bem focado, né? A gente se encontrou justamente por isso. Apareceu para mim ali inteligência artificial para profissionais da área das finanças, então eu achei bem interessante, entrei na tua comunidade, hoje tem, né, depois eu quero que tu traga números ali de pessoas que estão aí te seguindo e estão junto contigo nessa jornada, mas me conta um pouquinho como é que foi, né, para o pessoal entender aí como é que tá, como é que tu chegou até onde você está hoje. Não, maravilha, top. Pessoal, dando uma breve contextualizada aqui, sou Danilo Borges, né, especialista em IA para finanças, como o Diego já falou. Sou formado em matemática, pós-graduado em finanças e investimentos, já trabalhei durante 2 anos em banco aqui na minha região. E quando eu saí do banco, eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer agora? Eu já tinha terminado a pós, já tinha me inserido nesse contexto do mercado financeiro. E eu pensei, cara, eu vou empreender, né, no que eu sou bom, na minha área técnica ali, que é finanças. Aí comecei a atuar como planejador financeiro pessoal ali em meados de 2023. E chegando no finalzinho de 2023, Diego, eu conheci o ChatGPT, né? O ChatGPT, a OpenAI, ela lançou 30 de novembro de 2022, lá nos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil ali em meados de 23, e no finalzinho eu conheci, ainda atuando como planejador financeiro. E eu olhei assim e falei, cara, isso daqui é muito bom. Muito bom, porque, poxa, me otimiza analisar um orçamento de um cliente, uma carteira de investimento, eu consigo estar analisando planilhas de uma forma geral, de forma muito mais rápida. Eu já fiz assinatura ali pensando, poxa, eu vou usar bastante, e foi com esse foco ali em usar no dia a dia que eu pensei, poxa, eu posso estar ensinando isso aqui, o que eu estou aprendendo, aplicando no meu dia a dia, para outros planejadores também. Aí eu criei a comunidade, passou o tempo, né, eu atuando, enfim, já conversava com alguns planejadores amigos meus. Em setembro de 24, eu criei a comunidade IA com Finanças, que é essa comunidade que o Diego falou que faz parte, entrou lá e conheceu, uma comunidade gratuita no WhatsApp. Hoje tem mais de 1.000 profissionais de finanças, entre consultores, planejadores, profissionais do BPO, e diariamente eu venho ensinando essa galera como ser mais produtivo, né, aplicando IA para finanças. E é engraçado também que eu comecei de forma despretensiosa ali, né, entre aspas, em conciliar o planejamento com a parte de IA, só que foi crescendo de forma tão exponencial que eu fiz a transição. Então hoje eu atuo 100% como especialista em IA para finanças, tenho meu próprio negócio de consultoria, ajudo empresas, profissionais do BPO, consultores a serem profissionais mais produtivos através da automação, inteligência artificial ali. Então tem sido bem bacana estar participando. Inclusive, depois eu posso deixar o link também da comunidade com a galera, para a galera entrar, porque vocês vão ser muito bem-vindos. É a primeira comunidade de IA aí do Brasil para consultores e profissionais do BPO. Então, basicamente, é isso que eu faço. O famoso Quem Sou Eu tá aí lançado para vocês, entendeu? Que legal, que legal. E o Danilão vai estar conosco então no Cefin Summit, né? Preparou uma apresentação, uma palestra incrível para vocês, né, se capacitarem e usar a inteligência artificial como uma forma de produtividade, como uma forma de diferencial. Mas para quem está aí com um pouco de receio, né, Danilo? A gente sabe essa questão, né,
falar de dinheiro já é um tabu. Daí colocar inteligência artificial, que para muitos, principalmente o pessoal mais da antiga, também já é um tabu, né? Como fazer essa relação de utilizar de uma forma mais assertiva a inteligência artificial? Como o pessoal pode utilizar no seu dia a dia? Fala um contexto aí para o pessoal entender um pouquinho as vantagens de usar essa ferramenta tão importante. Show. Excelente. Antes de tudo, eu sempre gosto de estar falando assim, nós não devemos começar pensando sobre ferramentas, sobre ChatGPT, sobre Gemini, sobre Cloud, sobre nada disso. A primeira fase de você implementar inteligência artificial no seu dia a dia é você reconhecendo como que funcionam os seus processos e você tendo garantido que estejam bem desenhados, né? E aí sim eu parto para a questão de como eu posso usar IA, o que é a inteligência artificial generativa aplicada ao dia a dia e como que eu posso usar no meu negócio ali. Então eu sempre falo sobre esse ponto. A autopercepção da rotina, a autopercepção da operação, de como você trabalha, como você deixa de trabalhar, é o passo número 1 que precede a implementação da inteligência artificial, porque não adianta nada. Se eu tenho processos que não estão bem desenhados, se eu tenho uma rotina financeira que não está muito bem amarrada, eu vou escalabilizar o caos para a inteligência artificial depois. Simples assim, eu pego uma estrutura que não existe, quero implementar uma ferramenta específica para uma situação, não sei passar para ela o que eu quero, como esses dados chegam, e aí eu vou estar escalando o caos. Então, antes de tudo, mapear processos, redesenhar, usar inteligência artificial de forma estratégica ali, e pensando sempre, eu não quero IA para específicas tarefas do meu dia a dia. Qual é a melhor IA para isso? Eu falo, não. Como que você deve se comunicar com a IA é a mesma forma como se comunica com o estagiário, com um amigo. Uma linguagem natural, uma linguagem simples, né, que o pessoal chama a famosa engenharia de prompt, que é a arte de você conversar, pedir da forma certa para a IA, sem ter que saber programar, sem nada do tipo. Então, é basicamente isso. Mapear, entender o que você faz e aos poucos entrando nesse mundão aí da IA aplicado ao contexto financeiro. Entendeu? Legal. Hoje, agora uma pergunta nem estava no script, mas que me veio assim. Dentro da comunidade, dentro da tua mentoria, qual é a pergunta que a galera mais faz? Boa. Pô, tem várias perguntas, gente, mas eu acho que a pergunta que mais tem frequência, assim, é... Danilo, qual é a melhor IA para poder analisar? E por que eu falo analisar? Eu sempre falo que o profissional de finanças, ele trabalha em 3 esferas. Analítica, interpretativa e de comunicação com o cliente, através de um dashboard, um relatório, enfim. Mas quando eu falo analisar, envolve muita coisa, no sentido de, Danilo, qual é a melhor inteligência artificial para poder analisar um orçamento pessoal? A melhor inteligência artificial para poder analisar uma carteira de investimento? Qual é a melhor inteligência artificial para poder criar uma imagem? Entendeu? É sempre nessa parte de qual a melhor IA para fazer o que eu faço de forma manual, que é a parte analítica e interpretativa ali. Então, sim, eu acho que essa é a principal pergunta. Legal. E não, vamos lá então. Qual é a melhor IA para analisar aí um orçamento financeiro? Não, maravilha. Vamos lá. Pergunta boa. Pessoal, a melhor IA é aquela que faz sentido para as suas demandas. Como assim? Eu tenho múltiplas ferramentas de inteligência artificial generativa, como ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, Llama, ou 1001 ferramentas ali disponíveis no nosso dia a dia. Lógico, o ChatGPT é a ferramenta mais conhecida, o Gemini, o Cloud são as ferramentas mais conhecidas, só que quando você identifica a lógica de conversação com uma delas, se replica para outras também. Não tem esse mistério de aqui funciona dessa forma, ali funciona totalmente diferente. Não, a lógica é a mesma, tá? Mas a nível de introdução a esse mundo, eu acho que tenho certeza que o ChatGPT é a ferramenta mais completa, no sentido de você ter múltiplas funcionalidades ali dentro. Tem a parte de um modo agente, um modo de pesquisa, a possibilidade de criar GPTs personalizados para o dia a dia. Isso se converte em quê? Dentro do ChatGPT, eu posso criar um assistente financeiro que me ajuda no planejamento patrimonial do meu cliente, no planejamento de investimento, de orçamento, de dívidas. Múltiplos assistentes para cada etapa do planejamento financeiro pessoal, seja análise de fatura, de uma forma geral, orçamento, seguros, enfim. É a melhor e mais completa ferramenta a um nível não somente introdutório ali, mas também de múltiplas funcionalidades para cada situação, mas envolve tarefas, né? Se eu, por exemplo, quero analisar PDFs grandes, o Gemini é melhor, porque o Gemini ele tem uma janela de contexto que me possibilita analisar, ter a memória
durável ali para poder lembrar de volumes maiores, né? Até 1.500 páginas, por exemplo. A janela de contexto do Gemini tem 1 milhão de tokens, que ele consegue lembrar até 1.500 páginas ali. O ChatGPT já tem uma janela de contexto menor, que vai equivaler ali até, 50 a 80 páginas. Então, para analisar PDF, documentos grandes, a galera vai para o Gemini. Para criar assistentes de IA, eu posso ir para o ChatGPT, para o Gemini também. Então, depende muito da tarefa que eu quero, entendeu? Isso é muito importante estar mencionando ali. Boa, muito bem, muito bem. Acho que realmente, né, é tudo novidade. Então, tu falou ali, setembro de 2022, né, foi lançado o ChatGPT. 24. Não, perdão. O ChatGPT ele foi lançado em 30 de novembro de 2022 pela OpenAI. Novembro de 2022, então assim, nem 4 anos ainda, 3 anos e pouco. Então é muita novidade. Hoje a gente não vive mais sem inteligência artificial, é uma loucura, né? Eu não me vejo mais vivendo sem a inteligência artificial. Isso é uma coisa que a gente não consegue mais imaginar. Como foi a internet, o computador e tantas outras ferramentas, né? Então a gente precisa se atualizar e a gente precisa realmente estar entrar nessa onda, né? E não precisa simplesmente abandonar os teus métodos antigos, né? Tem muita gente que tem aquela coisa, né? Time que nem time de futebol, time que tá ganhando não se mexe. Mas, pô, se tem a oportunidade de tu fazer uma melhoria, de tu melhorar teu processo, de tu ganhar tempo, né? De tu conseguir de alguma forma, né, otimizar teu dia a dia, por que não? Né? Mas daí precisa buscar conhecimento, precisa correr atrás, né? Hoje, como é que funciona aí o teu trabalho? Assim, tu tem uma mentoria, tem o grupo ali que a galera troca informação, tu volta e meia coloca também algumas dicas ali, né? Mas numa mentoria, por exemplo, do Danilo, o que o pessoal espera, pode aprender para saber assim um pouco mais sobre essa parte? O bom é que é bem específico, né? Então não vai entrar num grupo, numa mentoria aleatória de qualquer profissional que trabalha com IA, que tem cada vez mais no mercado, né? Então fala um pouquinho como é que é o teu trabalho aí para nós. Não, bacana. Hoje o que mais a gente tem na internet, gente, mundo afora aí, e tá tudo bem, são conteúdos de IA voltados a negócios, marketing, enfim. Então, às vezes o profissional de finanças, ele fica perdido. Poxa, tem tanto conteúdo, mas vamos fazer o seguinte, vamos filtrar os conteúdos voltados para a área contábil, financeira, que é a área, o know-how que mora ali do operador, entendeu? Então é bem bacana. Relacionado a como que funciona o meu trabalho hoje, eu tenho programas de direcionamento, programas de acompanhamento, mentorias em grupo, individuais, consultorias também. Então, esse lado educacional, tenho mentorias, consultorias e imersões temáticas. Também tenho a parte de prestação de serviços, construção de alguns projetos específicos. Por exemplo, Danilo, eu demoro muito tempo para poder fazer a conciliação aqui e tudo mais. O que você pode fazer para me ajudar? Queria um sistema para a pessoa, com inteligência artificial, queria um projeto ali utilizando Python, com IA, enfim, tudo facilitando a vida da pessoa. Mas para quem quer aprender comigo e como que funciona a mentoria, é basicamente assim, as mentorias são em grupo, né, em grande maioria ali, e o foco é estar ao vivo ali com a galera. Casos reais, eu sempre gosto de induzir a galera a trazer situações reais. Então, por exemplo, o planejador financeiro chega ali. Ao invés de eu explicar para ele o que eu acho interessante, mesmo sabendo qual é a rotina dele, eu prefiro deixar ele falar. Então, por exemplo, Danilo, olha só, eu faço a conciliação aqui de um cliente meu e demora muito. Como é que eu posso estar otimizando isso? Só que são dores em comum. Aí eu explico, mostro na tela, olha só. Você tem que pensar em estruturar o prompt dessa forma, utilizar esse modelo, utilizar esse tipo de tratamento de dados para poder te ajudar. Então, de uma forma geral, é algo muito prático. Graças a Deus ali o feedback da galera é bem bacana, porque são encontros ao vivo, semanais, quinzenais, mão na massa ali para poder ajudar e situação real. Porque o que mais tem são pessoas que ficam confabulando, teorizando muita coisa, eu procuro ser muito prático, né, com relação a entender assim, eu tenho 10 pessoas na minha mentoria em grupo aqui. Gente, olha só, manda um formulário, quais são as dores que vocês têm no dia a dia? São essas, cruzo tudo, faço um mapeamento e jogo para as pessoas ali, peço para elas trazerem também casos de clientes delas, né, anonimizando os dados direitinho, para ver qual é a melhor forma de tratar aquela situação, uma análise de investimento, uma conciliação, uma criação de relatório, a questão de dashboard, entendeu? Então é muito mão na massa, todos os encontros são ao vivo ali comigo, tudo fica gravadinho, então é basicamente dessa forma. Na linha educacional, segue essa questão de mentorias, direcionamento com consultorias e tudo mais, entendeu? Maravilha, legal. Então, o pessoal aí também que tem interesse em aprender um pouco mais, já segue o Danilo. Qual é o Instagram? Danilo Borges. Danilo Borges e A para Finanças. E A para Finanças, deve ter ali o grupo ali para entrar na comunidade, gratuito, e estarmos juntos ali, mais de 1.000
colegas ali, né? E a ideia do Cefin, Danilo, né, é essa, né? A gente pegar e ter essa união, né? De poder nos ajudar, de nos auxiliar. Então, a gente trazendo aí o Danilo de inteligência artificial, a gente também tem profissionais da área de vendas, de marketing, de branding, né? Para a gente conseguir efetivamente ser um empreendedor. Então, na época que tu foi planejador financeiro, eu tenho certeza que tu teve grandes desafios, né, para conseguir faturar mais, para conseguir ter mais clientes. E a nossa ideia é essa, é ajudar o profissional, o colega ali para crescer e melhorar o seu serviço, melhorar a sua produtividade. E dentro da tua experiência aí, dentro da inteligência artificial, o que tu vê que é os maiores erros, os erros mais comuns do pessoal da área das finanças acaba cometendo no início da utilização aí da IA? O que tu acredita que é o maior erro? Acho que o principal é você querer achar que explicar mais, explicar menos, precisa trazer uma resposta muito ampla ao que você perguntou. Como assim? O profissional chega, um prompt raso, simples, e quer uma colheita ali muito grande. Eu mandei para o ChatGPT como ele pode me ajudar a montar uma esteira de produtos e serviços para a minha realidade quanto empreendedor financeiro. Ele me trouxe só isso aqui. Só que você perguntar apenas, ter esse tipo de prompt é muito raso. Existe uma diferença. Olha só, manda para o chat. Como você pode me ajudar a criar uma esteira de produtos e serviços, né, levando em consideração que eu sou empreendedor financeiro, trabalho assim, assim, assim. Ok, você deu uma breve contextualizada. Ele vai te trazer algo muito pontual. Mas percebe, um outro cenário, como é que melhora? Eu sou a Ana Clara, tenho 32 anos, trabalhei no banco durante 15 anos da minha vida, ok? Durante 8, 10 anos da minha vida, ok? E eu estou num dilema, comecei como planejador financeiro pessoal, eu estou atuando como planejador financeiro pessoal hoje, tenho a minha mentoria valendo R$400, quero precificar melhor, estou na dúvida, só tem esse tipo de infoproduto, não sei se eu coloco um e-book ou não, como isca digital ali para o meu cliente, eu quero a tua ajuda para poder me estruturar algo que faça sentido com a minha personalidade, com a minha história e com o público-alvo que eu quero atingir. Isso diferencia, entendeu? Ela conta a história dela, quem ela é, a personalidade dela, então o output, a resposta por parte da IA vai ser muito melhor. Então vocês percebem, o principal erro hoje é achar que você escrevendo algo simples pode trazer algo completo, amplificado. E não, né? No primeiro contato tem que entender assim, é como se fosse um ser humano. Se eu for mais minucioso, mais detalhista, ele vai entender mais, né, dentro da janela de contexto dele, vai me trazer uma resposta mais assertiva, mesmo sabendo que a inteligência artificial erra, ela vai me trazer algo mais pontual. Então eu preciso abrir um pouco mais do meu coração e não só colocar 2, 3 linhas achando que a IA vai arrebentar, entendeu? Agora, me veio outra pergunta, assim, hoje com a IA, né, e essa coisa cada vez mais tecnológica, o que tu vê como o papel, efetivamente, de um profissional financeiro do ser humano? Porque, se a gente for analisar, tudo que um profissional das finanças faz, uma IA poderia fazer para um cliente. Mas o que tu vê que é também um diferencial? Então, tirar um pouco a IA, mas trazer para o ser humano, né? O que tu vê dessa diferença, assim? Boa. Olha, a expertise técnica, a IA já supera. Isso daí não tem nem como comparar. Se a gente for para poder metrificar a questão do QI ali da inteligência artificial, um QI de 170, 180, se você pega para o nosso contexto quanto brasileiro, a média de QI do brasileiro é 86, nem isso. Nem bate nos 90. Então, a nível técnico, a IA já supera. Só que a expertise relacional de comunicação, ela não supera. Que é a questão de você olhar no olho do teu cliente, conversar com ele, entender os traumas dele, entendeu? Fazer reuniões semanais, quinzenais, o cliente abre o coração contigo, tá chorando, tá devendo pro agiota, tá se separando da esposa, isso a IA não substitui. Então, a parte analítica de dados, interpretativa, ela ajuda e entende muito mais do que nós. A gente, lógico, é um trabalho paralelo, mas o que substituiria, né, o que a galera acha que iria substituir, né, não substitui, que é a habilidade humana de comunicação, de empatia ali, sabe? Então, é pensar assim, pro dia a dia, não que ela me substitua, até porque se não tiver humano, não tem resposta. Eu tenho que enviar um prompt e um ser humano tem que redigir esse prompt ali. Ok. Mas mesmo que um cenário onde tudo esteja automatizado a parte de análise, o rapaz ou a moça que for contratar um planejador financeiro, ele não vai querer contratar um robô, ele vai querer contratar um humano que entende as dores dele, que tem empatia e que dê, né, uma certa solução para a organização financeira de uma forma geral. Então, quem é empreendedor financeiro tem esse medo de ser substituído por IA, fiquem tranquilos.
mas tranquilos no sentido de eu não posso pensar que, o Danilo falou que a IA não vai me substituir, então eu vou abrir mão de estudar sobre isso. Não. O cara que estuda, a moça que estuda IA aplicada a finanças e melhora o lado humano dela, vai se distanciar aí muito da concorrência. Porque é o seguinte, ela delegou de forma estratégica a parte operacional, tá ali conferindo para ver se está tudo certinho, e liberou mais tempo para a parte estratégica, de aumentar a base de clientes, criar novos produtos e serviços, né, se posicionar de forma mais estratégica no Instagram, nas redes sociais de uma forma geral. Então, isso é um conjunto ali de coisas já se pontuar e pensar assim, não vai me substituir, mas eu preciso de um letramento tecnológico para poder melhorar o que eu preciso. Estruturar meu negócio melhor, aumentar minha base e tudo mais, entendeu? Muito bom, muito bom. Eu concordo contigo, eu vejo também esse olhar de que não vai substituir, não tem como, tem a questão da empatia, tem a questão do identificar o que realmente está acontecendo ali na vida do teu cliente. Eu vejo muito a ideia de um profissional financeiro quase que nem um terapeuta, né, das finanças, porque tu vai entrar na parte mais interna do ser humano, né? O dinheiro, ele tem esse poder, né, essa energia de transmitir o que a gente gosta, o que a gente faz, o que a gente muitas vezes faz sem não precisar. Então, assim, não tem IA que vai conseguir identificar isso, né? Então, exato. Até por enquanto. Por enquanto. Mas muito bom. E uma outra dúvida que me veio agora aqui também, nessa questão da decisão, né? Então, a IA ela pode nos auxiliar, porque nosso comportamento, o ser humano, as decisões financeiras, elas são emocionais, tá? Isso já está validado. Temos aí o Prêmio Nobel de Economia, né, o Daniel Kahneman, né? Infelizmente faleceu aí em 2024, mas ele trouxe no livro dele, e a tese dele que ganhou o Prêmio Nobel de Economia é justamente sobre isso, que é o quanto as nossas decisões financeiras elas são comportamentais e não racionais, como era antigamente, né? Então eu te pergunto, como que a IA ela pode ajudar então a ter essa racionalização dentro das nossas emoções para auxiliar na tomada de decisão, né? Então, tanto nossa como profissional, mas também nós montando esquemas que possam ajudar os nossos clientes a tomar decisão também, né? Não, excelente. Isso é muito importante porque é o seguinte, eu sempre costumo falar que dentro da nossa rotina quanto profissionais de finanças, a gente tem que entender que os números representam, mas o que é justificado são os comportamentos. Né, que a parte ali de, poxa, eu tenho ali a minha fatura com os números específicos, representam a situação financeira do meu cliente, mas o que justifica a tomada de decisão dele é puramente comportamental. Isso aí está mais que comprovado, igual o Diego falou, sabe? Então, no dia a dia, eu tenho que entender, atrelando com a questão da IA, que é isso que eu falei com vocês também, de, poxa, a parte técnica, a IA me ajuda, né, não vou terceirizar, eu vou acompanhar de perto, a parte relacional de comunicação eu faço mais e melhor. Mas é muito interessante, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, de um assistente de IA com GPT personalizado que eu criei dentro do próprio chat GPT, que é um planejador financeiro comportamental. Como é que funciona? As pessoas pensam assim, o Danilo acabou de me falar que a habilidade técnica, a IA ajuda, a habilidade relacional é o ser humano, mas eu posso unir o melhor dos dois mundos. Então, por exemplo, esse assistente de IA, eu criei totalmente focado em psicologia financeira e comportamental. Então, toda a parte de conceito do Morgan Russell, lá que escreveu Psicologia Financeira, do Daniel Kahneman também, eu coloquei dentro da mente desse assistente de IA, e sempre que eu jogo a descrição financeira patrimonial de um cliente, ele me traz um relatório financeiro comportamental de acordo com os conceitos por trás desses grandes autores da psicologia financeira comportamental. Ou seja, eu estou racionalizando de forma emocional o processo de análise de financeira comportamental do meu cliente. Então, não é simplesmente deixando de lado, né, a parte técnica para IA fazer, eu tenho que me desenvolver sozinho com a parte emocional do meu cliente. Não, eu estou unindo ali. Eu subo o referencial, a metodologia de trabalho que eu gosto, o tipo de livro que eu gosto, e peço para um assistente trabalhar para mim de acordo com a filosofia de pensamento desses grandes autores. Isso tudo é um processo de você racionalizar mediante as situações comprovadas, validadas, artigos de pessoas famosas em referência na minha área, para trazer algo não puramente técnico, mas de forma técnica ali justificando o lado emocional, comportamental. Porque é sempre bom ter uma base de conhecimento, ter uma base de referencial. Ah, eu posso criar um assistente de IA que tenha a filosofia de investimento de Value Invest.
sabe, ali do Warren Buffett, né, enfim, trazendo a questão de você montar uma carteira de investimentos previdenciária, subvalorizados na bolsa, enfim, é bom, sempre bom a base referencial para racionalizar todo o processo metodológico ali para o planejador financeiro pessoal. Então não sei se eu respondi, Diego, tua pergunta aí, mas respondeu e já me deu explodiu aqui a cabeça aqui, ideias também. Não tinha pensado por esse olhar. Eu estou criando alguns agentes agora, eu estou criando um agente pensando no meu novo modelo de mentoria que eu estou fazendo para os meus alunos, né? E estava criando alguns agentes, mas esse eu não tinha pensado, achei bem interessante, né? E hoje dentro da tua comunidade, tu tem alguns GPTs aí, alguns agentes que tu dá para a comunidade de forma gratuita, ou é só para quem está na mentoria, para o pessoal também, né? Ou daqui a pouco, né, tu vai fazer alguma promoção para a galera que está aí. Como é que funciona aí a dinâmica ali dentro dessa tua comunidade? Boa. No começo, eu tinha vários GPTs que eu liberava para a galera. Hoje eu tenho mais de, 100 GPTs criados aqui e disponibilizava para a galera. Hoje disponibilizo apenas para a galera da mentoria, mas o meu foco muito grande é fazer a pessoa pensar e criar sozinha. Porque com o material que ela aprende a entender esse mundo, ela cria para a rotina dela. Porque senão vira commodity. Vira assim, eu quero comprar um GPT, eu quero o GPT do Danilo. Só que o GPT do Danilo é propriedade intelectual dele. Ou seja, ele replica algo que o Danilo acredita como ele pensa. E se eu começo a desenvolver contigo a forma de você pensar melhor e fazer um upload da tua forma de trabalho para IA, você tem não apenas uma commodity ali, mas um assistente que replica a tua mente em várias frentes, seja na frente de seguros, patrimonial, de produção de copy, né? Enfim, você joga ali para IA de forma estratégica. Então, ensino a fazer, construo também, né, demanda de projetos que envolvem agentes, enfim, GPTs, enfim, mas o meu foco é fazer a pessoa pensar assim, vou mandar para IA fazer. Por quê? Habilidade técnica todo mundo tem. Todo mundo sabe o que fazer com o cliente final. Então, eu pego aquilo que eu sei, como eu quero melhorar e passo para a mente da IA, para a rede neural dela começar a atuar da forma como eu quero, sabe? Então, meu foco hoje é direcionar. Crio os seus próprios, tá? Eu libero alguns ali para a galera entender, mas o foco é a produção metodológica do que a pessoa acredita, do estilo que ela gosta de ter de relatório, enfim, sabe? Basicamente faz total sentido. Agora me veio muito, né, quando eu iniciei, a gente fica atrás na época, né, faz uns 8 anos, a gente fica atrás de planilhas, né? Qual que é a planilha ideal? Eu pegava uma planilha, pegava outra, tá, vai ser essa agora. E chegava um cliente novo, ele já tinha uma planilha totalmente diferente. Daí tu pegar e trabalhar e treinar um cliente a mudar totalmente a planilha, eu falava, não, vamos usar a tua, eu dou umas adaptadas, faço uma fórmula aqui, uma fórmula ali, e tu mantém usando a tua. Então é a mesma coisa, não adianta tu pegar uma planilha ou pegar um GPT pronto do Danilo e somente acreditar que vai resolver os teus problemas, né? Tu tem que efetivamente aprender e trabalhar em cima dos teus conhecimentos, do que tu acredita, da tua referência, né? Então, bem interessante aí, muito bom mesmo. Exato. E vem um ponto também o seguinte, assim como planilha, se você pega uma situação assim, poxa, surgiu essa demanda pontual, aí você olha para o teu arsenal de GPTs compartilhados ali, fala, pô, mas não tem um GPT para me ajudar com essa situação. Aí você faz o que? Você não faz? Não, você cria os seus. Não tem para aquela demanda, não tem aquela planilha pronta. Eu crio a minha própria planilha, crio o meu próprio GPT, porque eu sei desenvolver de forma natural, ali, contextual, para o chat me entregar um GPT alinhado com o que eu quero. Então, essa capacidade de criativa, ela ajuda muito, mesmo em meio a caos, que você fala, poxa, eu não tenho nada para poder me ajudar. Beleza, se você sabe criar, você sabe desenvolver uma solução para a tua rotina, para a tua realidade, entendeu? Perfeito, perfeito. E outra dúvida agora que surgiu aqui também, né? Tu realmente acredita que quem não se aprofundar, então, aquele profissional das antigas que tem a planilha dele, não quer saber de IA, ele vai ficar para trás? O que tu acha, Danilão? Totalmente. Porque, gente, é o seguinte, é muito simples de entender, por mais que não pareça para muitos. Quando surgiu a internet, quando surgiu o smartphone, as pessoas... Eu lembro uma situação, quando lançou a calculadora, vários professores de matemática,
entraram em greve, falando super contra a calculadora. Ah, não, isso vai te emburrecer, não façam isso, não comprem e tudo mais. Aí você olha para um cenário hoje sem calculadora para fazer contas difíceis, pô, você vai usar uma HP para fazer um cálculo super complexo ali, você vai fazer na mão, vai demorar muito tempo e a habilidade técnica tem que ser muito grande. Então, esquece. Energia, mesma coisa. Poxa, descobriram energia elétrica ali. Tinha, nas cidades, assim, tinham pessoas que, sei lá, 4h30, 5 horas da manhã iriam e acendiam ali os postes com lampião, algo do tipo. E aí descobriram a energia elétrica, as pessoas achavam, poxa, nada a ver. Mas com o tempo você fala, tem como viver sem energia elétrica? Não tem a menor condição. Sobre a questão da inteligência artificial, é a mesma coisa. Hoje, para muitos, pode parecer humano versus máquina, mas, na verdade, precisa ser humano e máquina ao lado. Entendeu? Porque eu tenho que entender que a inteligência artificial, ela replica o que eu quero que ela seja. Se eu quero que ela seja parecida comigo ou não. Entendeu? Então, na prática, eu estou criando um funcionário, um estagiário para poder me ajudar, um estagiário digital, e não tem como um profissional de finanças sobreviver por muito tempo sem o uso da IA. E por que eu falo isso? Não é apenas o uso da IA pela IA, tá? Eu sempre falo, se você quer ter mais tempo com a tua família, com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos, se você quer ter mais clientes da tua base, você deve usar inteligência artificial. Deve entender, deve ter esse letramento tecnológico aplicado a finanças. Porque, mais uma vez, não é pelo hype, não é pelo, eu vou ter um prompt para poder criar uma imagem. É sempre pelo tempo. É sempre pelo tempo que sobra para eu fazer outras coisas mais importantes para o meu negócio. Eu demoro 3 horas para poder fazer uma demanda com o cliente. Agora, com o IA, eu demoro 15 minutos e faço com 5. Eu demorava 3 horas para fazer com uma demanda com 1, agora 15 minutos com 5. Sobra mais tempo para poder fazer o quê? Dar uma volta na praia com a minha esposa, entendeu? Dar uma voltinha ali, investir no meu negócio, criar meu blog, criar meu site. Então é sempre a IA pelo tempo que vai te sobrar para você direcionar o tempo para outras coisas importantes do teu negócio, entendeu? Excelente. Até uma frase que quem fez foi a IA, tá? Vou falar aqui que foi o ChatGPT, vou dar a autoria para ele. Aqui, a IA não tira cliente, mas alguém usando IA pode tirar. Olha aí, então. Esse é o ponto. E faz sentido, porque a pessoa tem uma capacidade muito maior, produtiva, de otimizar tarefas, criar soluções ali. Então faz total sentido. Não tem nada mais que faça mais sentido que isso, não, de fato. Beleza. Danilão, pra gente indo pro final, já estouramos o tempo aí, mas o que o pessoal pode esperar da tua palestra no Cefin Summit aí? Diz pra galera o que eles podem esperar, pra já dar aquele spoilerzinho, já dar aquela expectativa pra galera. Poxa, bacana. Pessoal, na palestra que eu fiz para esse evento aí, sensacional, eu falo muito sobre essa questão de mapeamento de processos. Foi aquilo que eu falei no comecinho. Não falo sobre ferramentas, sobre qual é a melhor ferramenta para isso ou para aquilo. Eu falo assim, é importante redesenhar, arquitetar todos os processos, todas as microetapas ali e aos pouquinhos usar a inteligência artificial de forma correta. Porque se eu colocar a carroça na frente dos bois, eu não consigo avançar. Eu estou ali no meio do caos, da bagunça, então não faz sentido. Então, a palestra está bem bacana, né, falando sobre essa possibilidade enorme e mais necessidade, eu diria, né, de você olhar no overview ali para a tua realidade, para a tua operação e falar assim, deixa eu dar um passinho para trás, entender, respirar, arquitetar o que tem desenhado ou não, e aí eu vou avançar aos poucos, paralelamente ali com o uso da IA. Então é basicamente essa parte de mapeamento, de processo, arquitetura, usar a IA para poder te ajudar também, por que não? E é isso. Legal. Ótimo, muito bom. Então, fiquem ligados aí, Cefin Summit de 13 a 17 de abril. Fiquem atentos aos lotes, então tem lotes aí que vão se alterando e você pode aí pegar um lote mais barato para economizar, né? Essa é a ideia. Danilo, para a gente pro final, né, eu vou te fazer uma pergunta e depois da tua resposta tu já pode também te dizer as tuas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar. Se tu pudesse colocar aí um prompt, vou dizer assim, né? Pra galera toda eu falei um outdoor no mundo que todo mundo pudesse assistir, né? Todo mundo pudesse ver. Mas para ter um prompt que fosse instalado na cabeça de todo mundo, né? Qual seria? Qual seria uma frase, algo que tu realmente acredita que faça sentido? Não precisa ser nada da IA, pode ser da vida mesmo. Alguma frase importante, principalmente para quem está empreendendo aí. Boa, boa. Acho que o prompt que eu colocaria num PowerPoint, num banner gigantesco é, gente, façam tudo como se fosse para Deus. Entendeu? Sirvam os clientes de vocês,
deem o seu melhor como se fosse para o próprio Deus. Inclusive tem um versículo bíblico que fala sobre isso, que tudo que vocês forem fazer, que façam como se fosse sendo feitos ali para o próprio Deus. Então, isso reflete tudo, porque vai nivelar a questão da minha entrega. Poxa, tá ruim? Tá. Acho que o cliente não merecia dessa forma, entendeu? Poxa, eu posso estar melhorando isso? Posso, porque o padrão que eu coloquei de entrega ali, ele é alto. Então, é basicamente isso, né? Para não ter nenhuma dúvida sobre nada ali. Espetacular. Pô, essa daí foi uma pedrada, hein? Gostei demais. Pô, legal mesmo. Bacana. E como é que o pessoal pode te encontrar? Quais são as redes sociais? Como é que a gente pode aí... nós vamos botar aqui tudo na descrição aqui do vídeo também, né? Aqui do nosso... Aqui tanto no YouTube quanto no Spotify vai estar disponível esse vídeo. Como é que são as redes sociais pra galera te encontrar? Boa. Ó, Danilo Borges, meu Instagram, Danilo Borges, tá lá, IA para Finanças. Danilo Borges, IA para Finanças. No YouTube eu tenho meu canal também, que eu comecei a divulgar alguns vídeos essa semana também. Danilo Borges, IA para Finanças. Não vai ser difícil de achar, são poucos conteúdos que falam sobre IA para Finanças no YouTube, então me sigam lá, me chamem para conversar, pra gente marcar uma reunião bacana, que vai ser um prazer tê-los comigo aí nesse ecossistema. Que legal, cara. Pô, parabéns pelo teu trabalho, sensacional. Ganhou mais um fã aqui. E espero aí que a galera goste também tanto do podcast quanto da tua palestra aí no nosso Cefin Summit. Então, gente, encerramos mais um episódio aqui do Cefincast. Espero que vocês tenham gostado. Nos aguardem na próxima semana, né, aqui na sua rede, no seu ecossistema, você empreendedor financeiro. Então, valeu, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.